Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 691 e minguando até 599 dias, 5 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 691 com o título A Casa é Sua, parte 17, e agora o novo subtítulo, As extrações das energias, parte 1. Acompanhem tudo que está sendo dito, é muito interessante para que vocês possam se conscientizar de tudo que está sendo dito, certo? Não tire conclusões precipitadas, sempre veja os blogs anteriores para que vocês possam ter uma compreensão, certo? E para que vocês não tirem conclusões precipitadas sobre tudo que está sendo dito, certo? Leve isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação e tudo vai dar certo, certo? Entenda isso. Vamos então compreender tudo que está sendo dito nesse novo subtítulo, as extrações das energias, está muito interessante. Vamos acompanhar cada detalhe para mim relacionar essas extrações das energias. Eu estou relacionando o espírito como gasoso, né? A vida como líquido, né? Todas essas estruturas que vai dar referência corpo como sólido, e aqui de novo para fora aqui, onde que, né, tudo que tenha dentro da sociedade, depois que nós passamos por esses processos todo, né, de gasoso, líquido e sólido, a gente vai entrar tudo de novo, naquilo que nós podemos relacionar à sociedade, tudo, depois desses processos tudo. Isso se sempre dá referência a um corpo simples, de entendimento simples. Esses ciclos de 4 em 4 sempre vai dar referência a um corpo simples, de entendimento simples, certo? Esses são os processos para que a gente possa passar isso, né, de uma forma compreensiva, certo? Então, o ciclo sempre vai ser isso, nós vem do espírito, né, e depois nós temos a vida, depois nós temos o corpo, depois nós estamos relacionando alguma coisa dentro da sociedade. Quando a gente for relacionar direto dentro da sociedade, pode ser uma coisa certa, pode ser uma coisa errada, pode ser o bem, pode ser o mal, qualquer coisa que a gente queira usar os nossos corpos expressivos. Se a gente fazer a percepção antes de mover o corpo, a gente vai estar compreendendo tudo que está sendo dito. Quando a gente não faz a percepção, a gente vai de vez, né, dentro da sociedade, e aí nós, se errarmos, a gente, né, não conseguimos, sei lá, a gente vai gerar atos consequentes direto para os nossos corpos, tá certo? E esses ciclos, tudo que eu vou ter dito aqui, tudo é referente a um corpo simples, de entendimento simples, certo? Aí aqui no meio a gente para aqui na mãe natureza e faz aqui essa percepção que nós estamos inseridos dentro de um corpo celeste, da grandiosidade que é essa mãe natureza, certo? Vamos compreender isso por parte. Relaciona isso nas suas consciências com carinho, com dedicação, para que tudo isso possa ser bem aproveitado em vossas consciências, ok? À medida que vocês relacionam e recebem essa mensagem, vocês vai compreendendo também e se contém no seu lugar, entendendo que essa casa é sua, esse reino de Deus, cada um de nós fazemos parte dessa grandiosidade daquilo que nós estamos inseridos dentro do corpo celeste, e esse é o reino de Deus, ok? Entenda isso.
Isso, né, é fácil de compreender. Não tem ideologia para entender que nós somos parte de um ser divino, que nós fomos criados por Deus e que nós somos, né, de um reino que é de Deus e mais nada, né. As pessoas, se elas quiserem continuar na ideologia, aí é mérito dela, elas que decidem o que elas querem fazer. Mas até então, vocês estão compreendendo aqui, as coisas estão se dividindo sobre aquilo que Deus é, exatamente aquilo que Deus é. Entenda isso. Para você relacionar todos os blogs diários, eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. E eu deixo também a abertura desse título, "A Casa é Sua". É muito importante que você veja essa abertura para saber como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário. Sempre a abertura, ela vai dar essa referência de você estar entendendo todo o blog diário, para você captar somente aquilo que nós podemos extrair de mensagem boa, certo? Para a gente podermos entender quem nós somos diante de Deus. E não você entender quem o outro, a pessoa é do seu lado, quem o seu irmão é, quem sua mãe. Você tem que entender quem você é diante de Deus. Então, quando você vai diretamente nesse blog diário, no início dele, você vai saber como é que eu estou me comportando e você vai saber o que que é uma mensagem daquilo que possa ser realidade para você e daquilo que possa ser coisa humana, certo? Criação humana. Sempre separando uma coisa da outra para que vocês possam entender. As minhas aberturas, geralmente, ela faz essa divisão sobre uma coisa que é de Deus e sobre uma coisa que é humana, certo? Então você vai entender a coisa que é da sua particularidade, aquilo que você pode entender de você mesmo, são aquilo que você entende que você também é parte de um reino de Deus e que você não precisa ficar muitas das vezes olhando para um seu irmão, para a esquerda, para a direita, saber quem está caindo, quem não está caindo, quem está ficando rico, quem está pobre. Você tem que ver aquilo que é do seu interesse. Isso faz você ser íntimo de um reino que seja de Deus, ok? Entenda isso. E a abertura, ela sempre separa todas as coisas, né, e deixa tudo bem claro, ideologia e o reino de Deus, são todas coisas separadas, ok? Se você estiver acompanhando, você vai estar entendendo o que está sendo dito. Eu também deixo na descrição do vídeo uma referência desse título, né, "A Casa é a Sua". Eu deixo também a abertura desse subtítulo, esse subtítulo é uma aber esse aqui é uma abertura do subtítulo, ele vai estar inserido, né, até quanto o subtítulo durar, e por fim eu faço a leitura corrida de tudo que for ditos nos 4 últimos blogs e deixo ele fixo nos 4 últimos blogs para que você possa compreender tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer isso, relacionar em 4 blog, para que isso possa ser bem compreensível para vocês, para que vocês possam compreender tudo que está sendo dito, ok? Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre sobre este contexto. A expressão livre é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Fazendo uma mediação sobre aquilo que é a formação de Cristo. A formação de Cristo são tudo ideologia, ela representa a cabeça dos corpos expressivos. Alguns vêm pela força da união, algumas outras pessoas vêm pelos seus atos próprios para se fazer um ato próprio, né, os seus interesses próprios, e quando ele vai ver uma sociedade toda negada, ele não faz a percepção do seu movimento e ele gera crise para ele, ok? Existe hoje essas ideias divididas, aquelas que têm a consciência, ele vem por um trabalho missionário, social, e outros que vêm pelos seus interesses próprios, eles acabam gerando atos consequentes, porque eles vão encontrar uma sociedade toda, né, desorientada, bagunçada, né, tudo deixando tudo do jeito que está aí, ideológico e tal, tudo isso serve para a unificação. Deus determinou que seria ideologia, né, os corpos expressivos, para que a gente possamos unir todos e chamar todos para o juízo, e é isso que está acontecendo, ok? Vamos então lá para a leitura e depois nós vamos vir fazendo a expressão livre, fazendo a mediação sobre a formação de Cristo e sobre tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, e certo? E se você estiver acompanhando, como eu tenho dito, a abertura do blog, ele deixa essas das coisas separadas. Aquilo que tenha dentro da sociedade tem que ser a nossa realidade. A formação de Cristo são coisas ideológicas que servem para a união. Cada uma desses procedimentos, desses comportamentos, serve para alguma coisa. Vocês têm que fazer a percepção de cada coisa que está sendo dito, certo? Fazendo, relacionando tudo em
em forma separado, não relaciona tudo junto, certo? Você tem que entender o que que é para você, que é individualidade, você tem que entender o que que é a sociedade, você tem que entender o que é a formação de Cristo, você tem que entender o que é relacionamento corpo a corpo, você tem que entender tudo isso e entender que tudo é uma fase do seu relacionamento, certo? Entenda isso, são tudo particularidade, e você tem que entender o que que é reino de Deus, tudo isso o Blog Diário vem explicando para vocês de uma forma bem prática. Se você estiver acompanhando Deus do início, você está entendendo o que está sendo dito, ok? Ou seja, todas as pessoas que acompanharam a minha expressão, Deus do blog primeiro, e está aqui até neste blog de 691, sabe de aquilo que eu estou dizendo, certo? As minhas expressões são de fáceis compreensões, não é nada que possa ser codificado, até mesmo uma criança de 8 a 12 anos consegue compreender o que está sendo dito, porque eu uso a expressão daquilo que já tenha dentro da sociedade para fazer essa mediação sobre aquilo que é a formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Vamos então à leitura para a gente fazermos a expressão livre, ok? Vamos lá. Existem várias formas de extrações das energias, e tudo isto é possível por causa do tempo relativo que formam o ciclo da existência de algo. O ciclo vai explicar diretamente o estágio desta relação. Há dois tipos de ciclos. O primeiro explica a extração da matéria-prima e o segundo explica a transformação desta matéria-prima. Há dois tipos de transformação. Um que explica os seres vivos e outro que explica as relatividades destes seres com o tempo relativo de vossas transformação e podendo explicar relacionamento pessoal ou objetivo deste relacionamento. E evidentemente que existe e, e evidentemente que a existência de algo é fundamental para a transformação ou a extração de tudo que estiver transformando no tempo relativo desta relação física ou química desta interação. Tudo é relativo para o tempo, explicando a matéria e o objetivo desta matéria relativo. A relação, a relação prima e objetivo e químico desta extração, e sempre conhecendo que todas as energias extraídas são relativo ou transformado, explicando as matérias-primas relativo do tempo destas relação. Isto sim, elas explicam as transformações, mas não explicam as obras destas matérias, pois a obra pode explicar várias coisas, assim como as extrações das energias das matérias que se movimentam. As obras-primas não são relativo para a criação humana no seu ciclo natural, pois tudo é parte de um corpo celeste e que explica os toda as criação de Deus. Evidentemente que a física é sólido para a matéria-prima, e a química é a extração desta energia. Isto explica que a mistura destas matérias-prima explica a criação de Deus no seu ciclo natural de criação. Estas criações explicam os vossos estágios sólidos e humano. Os seus ciclos são gasoso, líquido, sólido, e a relação é a extração dessa energia que esteja contido na matéria-prima sólido, na matéria-prima e sólido. Vamos então fazer a expressão livre, né? Eu estou, né, pegando esse texto para mim entrar no contexto, eu tenho uma complexidade. Às vezes eu
para mim, né, fazer a leitura e fico pensando como é que eu vou, relacionar isso em vossas consciências com mais praticidade. Tudo isso ajuda para que nós possamos compreender. O texto, eles são ricos, depois, por fim, eu vou fazer a leitura dela corrida, e a leitura corrida, ela vai te dar uma conclusão daquilo que você possa entender corretamente, certo? De uma certa forma, eu tenho dificuldade para entrar, né, no texto para que a gente entender, mas tudo vai ficar simples quando você entender que gasoso, aqui vai ser gasoso, né, o espírito você relaciona com gasoso. Geralmente, aqui é espírito, aqui também é espírito. Se você quiser entender isso no corpo simples, de entendimento simples, você entende que o espírito, no princípio, ele é o primeiro, e o espírito, no fim, ele é o último. Nós podemos entender isso. O último, ele sempre vai dividir em 2, em coisa certa e a coisa errada. Por que que ele vai dividir em 2? Porque ele está depois dos nossos corpos emocionais. E ele vai dividir sobre os corpos expressivos, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Então fica fácil de entender. Então aqui é gasoso o princípio, e aqui é o gasoso o princípio, o fim. Aqui é o gasoso o fim, né? Porque está depois de nossos corpos emocionais, ele vai representar tudo aquilo que está na nossa esquerda, tudo aquilo que está na nossa esquerda representa toda essa grandeza dessa sociedade, dessa grandiosidade que é o corpo celeste de Deus, né? Aí, em determinada situação, nós passamos por esse processo, do princípio ao fim. Todos nós passamos do princípio ao fim. Primeiro e o último. O primeiro representa o estágio gasoso, é onde que começa a formar a matéria, e ele vai passando pelos nossos corpos, né, a vida, né, vai sangue circulando nos nossos corpos, líquido, e relaciona dessa forma. Aqui ele se transforma em sólido, depois que você já se tornou um feto e tal, e aqui você vai, né, transformar também o seu relacionamento social pelo estado gasoso, por aquilo que tenha dentro da sociedade, por aquilo que você está expressando, de forma que você entende que aqui é o primeiro e aqui é o último, o princípio e o fim. Todos nós, corpos emocionais, passamos por esses ciclos, passamos por esses estágios, certo, das nossas evoluções, até nós transformar os nossos corpos expressivos em uma coisa boa para a sociedade, entendendo que tudo isso é um processo, ok? Vamos então, pegando a base de tudo que vai ser dito dentro deste bloco diário, vamos lá para a expressão livre, que agora não vai ficar dúvida nenhuma, muito bem expressado, para que vocês possam compreender como que é que nós vamos poder entender esse bloco diário, que é muito interessante. Existem várias formas de extrações das energias, e tudo é possível por causa do tempo relativo que forma o ciclo da existência de algo. O ciclo vai explicar diretamente o estágio dessa relação. O que que significa o estágio da relação? Por exemplo, você vai numa mineradora de ferro, né, você extrai ali o minério, depois você transforma ele em carro, e tudo isso vai ter um ciclo até que ele possa se transformar aí dentro da sociedade. Você entende que é um processo, esse processo representa o tempo relativo de cada transformação, de cada coisas que você está relacionando, até que esse carro possa se rodar dentro da sociedade, né, de uma forma que ele foi transformado pela matéria-prima, de tudo aquilo que vem, né, daquilo que você vê dentro da sociedade, incrivelmente, né, os processos de transformar um carro é muito interessante. Só para que vocês entendam. Então, você entende, ó, existem várias formas de extrações das energias, eu citei uma aqui agora, bem comum, né, existem várias outras, tem até mesmo extração de energias, né? Mineração de energia, mineração de plástico, mineração né, de várias coisas, de matéria-prima para fazer alumínio, são variedade de extrações, certo? Variedade de extrações. E nós também, corpo emocionais, também nós extraímos alguma coisa para transformar também alguma coisa boa para a sociedade, sobre os nossos corpos expressivos, né? Nós podemos ter um processo para a gente evoluir aquilo que nós podemos considerar que é fruto. Tudo é a mesma coisa. Tudo que Deus faz, existe esse ciclo. Você pode olhar dentro da natureza, tudo são processos que até que nós chega a transformar uma coisa boa dentro da sociedade e ficar muito bom naquilo que nós temos, né? Hoje nós temos variedade
de coisas dentro da sociedade que são transformadas, ok? Então vamos entender, ó, existem várias formas de extrações das energias e tudo isto é possível por causa do tempo relativo que formam o ciclo da existência de algo, o ciclo da existência de algo. Começa lá de baixo, você vai minerando algo para transformar ele. O ciclo vai explicar diretamente o estágio. O estágio, você vai, né, extrai algum minério, você transforma aquele minério e depois até ele chegar, né, a chegar ao estágio dessa relação final, aí você vai, né, comercializar aquilo e tal, sei lá, muitas coisas, ok? Entenda isso. Depois que nós entendemos essa ideia de extrairmos, então nós temos aqui mais dois, ó, nós temos mais outra forma de entender isso. Ó. Há dois tipos de ciclos. Primeiro, explica a extração da matéria-prima, né? Você extraiu a matéria-prima, e o segundo explica a transformação desta matéria-prima, né? Você extrai, depois você transforma essa matéria-prima em algo, certo? Entenda isso. Há dois, esse aqui que é o mais interessante. Depois nós entendemos que há dois tipos de ciclos, né? Esses dois tipos, geralmente eu estou relacionando dois por causa daquilo que nós podemos entender uma extração, é aquilo que possa ser relativo, humano, pode ser uma coisa para o humano e pode ser uma coisa objetiva, sempre dividindo essa ideia em duas formas, certo? Esse próximo contexto ele vai deixar isso bem claro para nós. Ó, há dois tipos de transformação. Depois que você extraiu, depois que você fez tudo isso, você vai ter outro tipo de transformação. Há dois tipos de transformação. Um que explica os seres vivos. Isso que explica os seres vivos. Qual que explica os seres vivos? Você é uma criança. Você nasceu agora, você não sabe andar. Você vai passar por um processo até você se tornar uma pessoa adulta e tornar maduro, produzir bom fruto dentro da sociedade. Esse é o processo dos seres vivos, certo? Daquilo que é vivo, certo? Então vamos lá, dois tipos de transformação, um que explica os seres vivos e outro que explicam as relatividades destes seres com o tempo relativo de vossas transformação e podendo explicar relacionamento pessoal ou objetivo deste relacionamento. Você viu quando lá em cima, quando a gente extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos o carro, agora nós transformamos, nós estamos encontrando numa ideia de comercialização sobre os nossos interesses pessoal, sobre aquilo que já foi transformado por uma matéria-prima, relacionando seres humanos com objetivos, com objeto, seres humanos com objeto, certo? Entenda isso. Então, nós estamos fazendo essa ideia. Você entende o que vai dizer mais para frente esse texto? Você vai entender que tudo isso é um relacionamento separado. Objeto não é ser humano não é objeto. Separe isso nas suas consciências. Mas você vê que hoje tudo que nós temos aqui, por exemplo, nós temos uma condições financeiras, nós vai ali, financia um carro e tal, nós vamos relacionando essas ideias que veio da matéria-prima, fazendo os nossos planos objetivos sobre os interesses de possuir alguma coisa que foi, né, já foi transformado dentro da sociedade, e nós também estamos no processo de transformação para a gente ser uma pessoa boa para os nossos relacionamentos social, para a gente adquirir os nossos objetivos com essas ideias de objetivos e relações, ou relações humanas com relacionamento objetivo, certo? E separa isso sempre separa isso na sua consciência separado. Como eu tenho dito no início do blog, tudo que você for relacionar dentro da sociedade, existe forma ser bem separado para você compreender cada uma coisa. Vamos entender isso, ó, reino de Deus, formação, reino de Deus, formação de Cristo, relacionamento pessoal, relacionamento objetivo, tudo isso deve vir em nossas consciências separado. Se você misturar uma coisa com a outra, vocês vai ficar muito negado. Você, por exemplo, eu estou com uma ideia de querer me promover dentro da sociedade e tal, como é que você vai fazer isso? Você vai relacionar um reino de Deus diretamente? Não, o reino de Deus ele se trata de pessoas. Os nossos planos objetivos, ele é evolução, ele é
nossas frutificação, aquilo que nós estamos manifestando dentro da sociedade, é aquilo que eu interesso para ir para uma faculdade, aquilo que eu interesso de, né, qualquer coisa. Eu posso estar inserido no reino de Deus, posso estar inserido numa formação de Deus, porque tudo isso é parte de Deus? Posso sim, mas tudo isso deve ser compreendido de uma forma separada. E se eu relacionar meus interesses diretamente a Deus nesse tempo que eu estou vivendo, eu não vou ser correspondido, eu não vou ser correspondido, meu interesse diretamente, porque existe uma complexidade sobre o ato missionário e sobre os meus interesses próprios, e que ele não vai corresponder com as mesmas intensidades que aquilo que eu quero para mim, os meus objetivos é mais importante que o meu ato missionário, não é mais importante que o meu ato missionário. Ou seja, eu passo nesses processos entendendo isso e deixando que as coisas vai fluindo naturalmente para que eu possa fazer isso de uma coisa bem separada da outra. Porque se eu falar, olha, eu estou no trabalho missionário, estou passando dificuldade, não tenho dinheiro para comprar um computador, falar isso, não, não vai ser resolutivo, eu vou ficar travado, porque isso não tem a ver uma coisa com a outra, nem uma coisa tem a ver com a outra. Tudo isso vem de uma coisa separada. Isso pode acrescentar? Sim, pode acrescentar, mas eu tenho que entender claramente que tudo isso está separado, e certo? O objetivo de Deus é de Deus, o objetivo do homem é do homem, certo? Entenda isso. E por mais que existe forma de você transformar isso, evoluir isso de uma forma melhor para relacionar isso com mais intensidade, existe o processo, existe o tempo de Deus, que não é o tempo meu, por exemplo, não é o seu tempo. Isso se torna as coisas delicadas. Ou seja, tudo que eu quero que vocês compreendam é que tudo é separado. Relacionamento corpo a corpo, formação de Cristo e reino de Deus, tudo separado, certo? Tudo separe nas suas consciências. Aí você vai ter os seus planos objetivos, que são aquela matéria-prima que foi transformada e tal, aquela que você quer realizar. Ah, eu vou querer uma casa, eu vou querer um carro. E aí você vai ter que trabalhar e vendo as possibilidades de você estar evoluindo isso no dia a dia, né. As portas vai abrindo, Deus vai abrindo as portas, você vai passando, certo? Entenda o seu processo, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Cada um de nós temos uma intimidade, né. Entenda isso, é muito vamos ficar por aqui, é muito intenso essa explicação e entenda só isso mesmo, vamos lá. E evidentemente que existe Evidente que a existência de algo é fundamental para a transformação ou a extração de tudo que estiver transformando no tempo relativo desta relação física ou química desta relação. E tudo é relativo para o tempo, explicando matéria e objetivo desta matéria. Bem explicado. Só para complementar tudo. Você vê que tudo o tempo está inserido dentro disso? Tempo, é o tempo que vai determinar as coisas, certo? Você fez a percepção daquilo que você queira realizar, vai atrás daquilo que você queira realizar, entendendo os processos, tranquilo. À medida que você vá fazendo percepção, mais realizado você fica, até mesmo antes dos recursos chegar. Por exemplo, às vezes você não tem tanto dinheiro, mas você está se realizando, né? Está se realizando com uma coisa e outra. É a mesma coisa se você tivesse milionário, rico. Vê aí as coisas como flui. Então você só tem que entender que a graça ela é incrível. Hoje mesmo eu estava pensando, qual é a diferença para esse tempo nosso da tecnologia tudo, para o tempo antigo? Lá no antigo nós tivemos a mesma oportunidade ficar contente, gloriando a Deus o tempo todo, é a mesma possibilidade que nós temos aqui. As descobertas que veio sobre aquilo que possa ser tecnologia, né, tudo aquilo que nós estamos relacionando, se não fosse a tecnologia, nós tinha outras coisas, poderia ser muito mais, graciosa do que isso, que é tecnologia, sim. Ou seja, o que que eu quero dizer? A mesma graça que nós sente no dia de hoje, nós também sentimos no passado, né, quando a gente, né, veio relacionar uma coisa e outra, com as mesma intensidade, com a mesma intimidade que nós temos com Deus hoje, nós tivemos no passado. Não é a tecnologia que está mudando as nossas formas de adorar a Deus, para a gente engrandecer a Deus pelo aquilo que Ele é. Não, se não for com a tecnologia, hoje é
com outras coisas, são muitas outras coisas, mas a forma correta de dar formação, essa grandiosidade é muito incrível para a gente entender isso, que todo mundo está indo em juízo, todo mundo está conhecendo como é que Deus está se comportando dentro de uma coisa e outra é grandiosa, ok? Vamos lá então expressar sobre aqui. Vamos lá. Evidentemente que a existência de algo é fundamental para a transformação. Ou seja, o que eu quero dizer? Para você transformar algo, você tem que ter a existência de algo. O que eu quero dizer? As pessoas dizem que Moisés e Salomão não existem. Não. Se você vai transformar algo, você tem que ter a existência de algo, você tem que ter a existência de algo. Naquele tempo, por exemplo, que Manuel foi o sacrifício, se ele não desse a existência de algo, não manifestasse a existência de algo, não manifestasse o pecado das humanidades, ele não conseguiria provar e nem levar em juízo as ignorâncias das pessoas por aqueles princípios daquilo que manifestou o pecado humano, nós conseguimos levar a todos em juízo. Vê aí, se não tivesse esse, não, olha para trás aí e vê. Se não tivesse essa desgraça, e se não tivesse essa manifestação, como é que você ia ver hoje que você é um pecador, que você é um desgraçado, que você faz maldade com as pessoas? Você não ia perceber, tudo para você ia ser normal, tudo ia ser natural e tal, ia todo mundo ficar perdido, tal, tal. Ninguém ia voltar para resetar a sua consciência para dizer: olha, eu errei. Pode olhar aí. Hoje eu vejo um monte de gente manifestando coisas dentro da sociedade cegamente, sabe? Como se ele fosse a pessoa mais perfeita do mundo. Ele ainda não viu o tanto de maldade que, ou seja, ele não ia conseguir fazer a percepção dessa manifestação, dessa desgraça que ele está se opando, se opando para, se poder, se colocando, né, na sociedade, se expressando isso dentro da sociedade, ele não ia perceber. Ou seja, é evidente que a existência de algo é fundamental para a transformação, né? Transformação. Você vê um estágio da transformação, né? O pecado humano foi se multiplicando, e certo? E todos hoje estamos unidos pelo mesmo pecado. Entenda isso. Ou, né, vamos lá, evidentemente que a existência de algo é fundamental para a transformação. Ou a extração de tudo que estiver transformando, né? Ou a extração, né? Depois que você fez a manifestação de algo, você pode extrair, né? Ou seja, ó, ou a extração de tudo que estiver transformando no tempo relativo desta relação física ou química desta interação, né? Você vai interagindo, você vai extraindo algo. Hoje eu acredito que a maioria das ideologias ela gera crise nas pessoas, ela faz com que as pessoas movam para fora de uma forma certa, de uma forma errada, ela manifesta isso dentro da sociedade e ela entra em juízo por esses maus comportamentos quando ela não consegue fazer a percepção e move isso de qualquer jeito, certo? Então a ideologia ela tem essa ideia de atrair as pessoas para uma coisa que ela pensa que é correto e tal, ela vai ali e tal, então ela vai gerando atos consequentes e o corpo dela vai reagindo sobre essas ideias que ela vai tendo e tal, e ela vai se complicando, ela vai se diminuindo, a sua liberdade vai se diminuindo a um corpo emocional e vai complicando as coisas para o lado dela, ou seja, para ela entender que ela está errada, ela tem que manifestar isso. Manifestando, ela vai entender, olha, que desgraça que eu fiz, né? Que ruim, né? Eu não precisava ter feito isso, né? Ou às vezes precisava, porque você tem que entender o quanto você é desgraçado. Quando você entender isso, você vai ficar limitado, aí você vai dizer: "Olha, era errado mesmo, né, mas valeu a experiência, agora sim, vamos voltar, vamos começar de novo, vamos fazer as coisas corretas". Aí sim, aí eles começando a fazer a percepção, começando a frutificar um fruto bom, agora sim eles vai se transformando por um bom motivo, por uma coisa boa. Tudo é relativo para o tempo, explicando a matéria e o objetivo desta matéria é relativo, né? Aí encontra tudo, né? Aí você
colocou tudo na sociedade, aí o objetivo, né, isso é aquilo que você está produzindo, tudo, vai fazendo objetivo e coisa, certo? Espero que quando você estiver transformando o seu relacionamento social, você se transforme pela uma coisa boa, né, pelo suor do seu trabalho, você deve ganhar o seu pão de cada dia e fazer o seu sonho a sua realidade, e não fazer o seu sonho a desgraça do outro, entenda isso. Hoje é muito eu quero dizer, vamos entrar nesse assunto para você entender. Você já viu como que os políticos hoje se comportam, né? Então, as pessoas que são mente capitalista, elas manifestam isso de uma coisa muito negada, sabe? Como se as pessoas tivessem a ver com a vida dela. Então, ela coloca tudo aquilo que elas cria de ideologia para negar os políticos, são aquilo que elas estão manifestando as suas próprias desgraças. A mente capitalista, às vezes Deus deu tudo para ele, deu casa, deu família, deu tudo para ele, aí ele fica aí fazendo picuinha com um outro, fazendo desgraça aí, fala: "Ah, político é isso", ô cara, Deus é que dá as coisas para você, não é político, tá? Você está vivendo a vida que você merece, entenda isso, não é um político que vai subir lá e vai resolver sua vida, não é nada disso, não é nada disso. Enquanto você estiver colocando a sua vida na mão de homem, na mão de imagem, na mão de ideologia, vocês sempre serão desgraçados, sempre vão manifestar isso de desgraça dentro da sociedade. Ou seja, não é a política que vai resolver a sua vida, certo? Tudo que eu vivo na minha vida é Deus que determina para mim. As minhas falta de dinheiro, falta de ter tudo aquilo. Bênção e maldição é Deus que determina. Ah, político determinou a minha vida. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Por que, que eu não desenvolvo meu blog diário? Por que, que só fico em duas visualizações? Não, é Deus que deixou assim, certo? Que homem nenhum tem poder para aprender eu sobre um negócio, não. Se Deus fala para explodir tudo aí, vai explodir, porque Ele é assim que resolve as coisas, ok? Entenda, mas tudo isso faz parte de um processo, faz parte de uma forma de nós relacionarmos uma coisa e outra, com o quê? Para que tudo isso seja uma coisa compreensiva, que seja relativo e que a gente trabalhe os nossos processos, é assim mesmo. Muito, muito gracioso, muito bom, eu entendo isso. É disso que eu falo, que a gente fica gloriando a Deus da mesma forma, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós não temos, né, de realização. Eu fico sempre fazendo essas, né, fazendo a análise sobre isso, eu sempre fico adorando a Deus, falo: "Deus, o Senhor é incrível. O Senhor é muito bom, está fazendo tudo certo, continua assim, muito perfeito", né. A hora que tiver de sair, vamos sair, e é o Senhor que vai na frente sempre. É muito grandioso você entender esses processos. Ou seja, não é o político que vai determinar a sua vida, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu irmão, não é ninguém, é você. Você que decide a sua vida, certo? Enquanto você estiver relacionando problema aos outros, achando que os outros têm a ver com a sua vida, você vai ser sempre esse desgraçado gerando atos consequentes. Entenda isso. A relação prima e objetivo e química desta extração, sempre sempre conhecendo que todas as energias extraídas são relativo ou transformado, explicando as matérias-primas relativa do tempo desta relação. Isto sim, elas explicam as transformações. Se nós estiver falando da extração da energia humana, né, nós vamos poder criar hoje ideologia, né, por bem o sistema político, aí vem as inocências do lado, né, se colocando a sua vida na mão de outro homem e tal, não coloca sua vida na mão de Deus, coloca o homem na mão de Deus, e depois ainda fala para o outro aí, né, conversa de religiosa: "Ah, minha vida está na mão de Deus", "a minha vida está na mão de Deus", mas está falando mal do seu irmão, né, está criando caos, como assim está na não, então essas suas palavras tá muito enganosa, né. Se tudo tá na mão de Deus, eu não preciso ficar colocando, um rei para mim governar a minha vida, não, eu mesmo governo a minha vida, porque se tudo tá na mão de Deus, é eu e Deus. Tá bom? Tá ruim? Vamos seguir em frente do jeito que vier. Agora, tudo tá na mão de Deus, eu começo a ir falando mal dos políticos, de tudo. Não, não é isso. Entenda que tudo que for extraído, ela vai se transformando, é uma ideologia, é um corpo expressivo, vai saindo a unificação. É um corpo que está gerando atos consequentes com seus próprios corpos emocionais, colocando um contra o outro aí dentro da sociedade.
Então ela ele não vai conseguir extrair essas energias, vai gerar os consequentes com essas energias negativas, que já tem dentro da sociedade, que é um plano divino para a unificação, para levar todos os outros em juízo, ok? Entenda isso, tudo aí é Deus, tá? Tudo aí é Deus, coloque na sua consciência. Ah, essa música tá negada, isso aqui, aquilo, não, é Deus, certo? Se não serviu para você, vai servir para outro, certo? Fica na sua, tranquilo, segue o seu caminho, se não é para você, é para outro. Então, a relação prima e objetivo e química desta extração, e sempre conhecendo que todas as energias extraídas são relativo e transformada, explicando as matérias-primas relativa do tempo desta relação. Isto sim, elas explicam as transformação, mas não explicam as obras dessas matérias. Por que que não explica as obras dessas matérias? Nenhum homem tem a sua salvação pelas suas obras. Vê, por mais que eu alcance, vou falar isso diretamente para você entender, por mais que eu alcance uma obra boa, uma obra grandiosa, isso não vai servir nada para mim, nada. Não tem nada, não tem significação nada na minha vida pessoal, não tem, não tem. Posso ter uma coisa que possa ser resolutivo na minha vida pessoal, que possa sei lá, possa me dar mais acesso mais a algumas coisas? Posso, eu posso ter isso, mas é só isso. Acabou, acabou, né, o corpo envelhece e tal, e tudo consome, tudo se some, acabou, acabou. Aí que eu vou para a sepultura e todas as coisas vai ficar aí, Deus toma tudo para ele, que é dele. A obra é dele. Vê se ninguém consegue, nenhum homem, já falei, tem dito isso, mas nem Emanuel, que é Emanuel, a única coisa que ele conseguiu fazer é manifestar as corrupções humanas, manifestar as coisas ruins, para que tudo fica unido por um corpo expressivo. Então as pessoas poderiam decidir se ela ia querer ser uma pessoa boa ou querer ser ruim. Ficou tudo flexionado? Beleza, você escolheu ser uma pessoa boa? Ok, segue o seu caminho. Ah, não, eu quero continuar na desgraça e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tirar proveito da sociedade, a sociedade é enganosa mesmo e tal, tal, tal. Então gera atos consequentes para você, e você tem um movimento, não tem a percepção desse movimento, você não extraiu uma energia boa, você não conseguiu criar um corpo expressivo, formar um corpo expressivo para você relacionar bem na sociedade sem a crise dela, então você vai ficar com atos consequentes para você. Entenda, olha só, por mais nenhum corpo físico consegue tirar benefício daquilo que é de Deus, nenhum de nós. Nada disso aqui serve para mim, para minha vida pessoal. Nada disso aqui possa servir para minha vida pessoal. Nada, 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 nada. Eu fico alegre com Deus, adorando a Deus, poxa, Deus, o Senhor está incrível, hein? Muito bem, você é que nem um vento que sopra de um lado, do outro, você consegue resolver as coisas tudo do seu jeito. Eu estou aqui, você está movimentando as coisas nos Estados Unidos, você está movimentando as coisas em Israel, você está movimentando as coisas na Holanda, qualquer outro país, e eu estou aqui, olha, apenas uma gota d'água e o senhor está conseguindo fazer tudo. Posso apresentar isso, posso manifestar isso, posso me expressar isso, posso gloriar a Deus por isso, posso fazer tudo isso, mas vai ser apenas uma expressão. A minha vida pessoal vai continuar, acabou isso aqui, tudo tranquilo, eu vou para meu trabalho, vou para minha família e tal, vou, né, relacionar as pessoas com quem eu quero, o outro e tal, vou tratá-la bem à medida da sabedoria que eu ganhei, daquilo que eu me relacionei, né, e tudo isso pode ser uma coisa boa. Deus que eu tenha a percepção de ser uma pessoa boa para os meus relacionamentos, que nós podemos entender corpo a corpo. Quando nós tivermos um relacionamento corpo a corpo, um com o outro, diretamente, sem ideologia, sem nada, aí sim, sabe, vai ser muito bom você ser íntimo de Deus, você ser íntimo do seu irmão, vai ser íntimo de outro e tudo. Existe uma complexidade, como eu tenho dito no início, formação de Cristo, né, reino de Deus, relacionamento corpo a corpo, planos objetivos. Separe tudo, certo? Separe tudo. O que que gera mais confusão quando a gente falamos dos planos objetivos, aquilo que as pessoas falam de sonho. Então, quando você relaciona essa ideia do sonho, dos planos objetivos, ela gera muita complexidade, sabe? Você começa a confundir o seu relacionamento corpo a corpo com plano objetivo, você começa a confundir o reino de Deus com planos objetivos.
você começa a confundir a formação de Cristo com planos objetivos e não vai ter nada a ver. De mesma forma que, né, que a gente compreenda, são todas as coisas, são todas compreendidas separadas. A pessoa que é um trabalho missionário pode desfruir das coisas boas de Deus? Sim, pode desfruir. Deus que ele tenha sabedoria, percepção de relacionar isso, coisas separadas, certo? Se eu for parar por causa das dificuldades daquilo, de uma coisa e outra, e certo, eu vou ficar estagnado exigindo de uma coisa que eu não tenho direito. Por exemplo, sei lá, e tudo isso vai gerar uma complexidade na hora que você vai relacionar. Ou seja, tudo isso deve ser em caixinhas separadas. Planos objetivos, relacionamento corpo a corpo, formação de Cristo e reino de Deus. Até chegar no reino de Deus. Aí, quando chegou no reino de Deus, nós estamos dentro da realidade, aí a gente já começa a ficar mais fácil de compreender, ok? Pois a obra pode explicar várias coisas, né? Então nós entendemos, ó, mas não explica as obras destas matérias, pois a obra pode explicar várias coisas, assim como a extração das energias das matérias que se movimentam, né? As obras-primas não são as obras-primas não são relativo para a criação humana, no seu ciclo natural, pois tudo é parte de um corpo celeste e que explicam todas as criações de Deus. Veja agora, vou falar uma coisa aqui que vocês vão entender o que eu estou sendo dito em tudo que eu falei dentro desse blog diário. Você acha que um homem é criador de alguma coisa? Olha aí, o homem aqui é criador? Você acha que há uma possibilidade de um homem, um corpo emocional, se colocar no lugar de Deus? Nenhuma, nenhuma. Deus Deus é gasoso, ele é vento, ele está em todos os lugares, ele não é corpo emocional, ele é o princípio, ele é o fim. Deus é isso. Nele, homem, corpo emocional sólido, não tem possibilidade nenhuma de ser Deus. Vê se ele tem capacidade. Não tem capacidade nenhuma. Eu posso ter um corpo emocional e manifestar a corrupção dessas pessoas? Posso. E fazer disso uma coisa boa para a unificação, para levar todo em juízo, né, fazer isso uma coisa boa, né, sei lá, isso pode ser, né, Deus de que eu manifesto isso e unifico tudo, Deus fez isso, né, usou Emanuel e fez dele uma manifestação manifestou o pecado de todos e unificou todo mundo. Aí sim, agora sim eu estou entendendo o que que é a realidade, o que que Deus é. Deus não é corpo emocional, pronto, acabou. Aí eu estou colocando no lugar de Deus, você está colocando no lugar de Deus, não existe isso não. Tudo que eu me oponho contra Deus, que é a imaginação minha, eu caio por essa mesma desgraça, que eu queira ser igual a Deus, que eu queira ser resolutivo, que eu queira resolver as minhas coisas do meu jeito, então eu vou cair. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, entenda, ninguém é Deus. Ninguém, nenhum corpo emocional pode colocar, pode ser Deus. Ninguém. Resolutividade, não. Eu posso manifestar, posso produzir bom fruto, eu posso ter uma realidade, posso ter um bom relacionamento, eu posso ser produtivo dentro da sociedade, posso ser um mestre, ensinar o que aquilo que é reino de Deus, posso fazer isso tudo, mas não que isso vai interferir na minha vida pessoalmente, certo? Daquilo que eu sou, né, de uma coisa ou outra. Eu sou apenas um corpo simples. A minha boca, ela só pode expressar várias coisas, ela pode introduzir várias coisas da sociedade, pode ser uma coisa boa para você, pode ser uma coisa ruim para o outro, e pode ganhar tudo aqui, então, tranquilo. Aí tudo é tranquilo, tudo é Deus que faz, entenda isso. Evidentemente que a física é sólida para a matéria-prima, e a química é a extração destas energias, né. Você tem essa ideia física, você tem a matéria-prima, né. Você é um corpo sólido, você tem a matéria-prima. Você é uma matéria-prima, cada corpo emocional é uma matéria-prima. E a química são a extração dessas energias. Você está extraindo a coisa, você está ajudando a expulsar o demônio daquele que fica falando mal do político, que não resolve a vida dele, você colocando um fardo no outras pessoas, que no seu irmão, no político, no pai, na mãe, e sempre colocando fardo no outro, então você pode expulsar? Pode. Mostrar para ele que ele mesmo é um desgraçado. Então você extrai essas energias ruins dele, manda ele sair para fora, sai para fora e vem resolver o problema aqui fora, tá? Nada de guerra física, nada disso. Deus quer que vocês compreendam aquilo que você possa produzir o bem para um para o outro.
Isto explica que a mistura dessas matérias-prima explica a criação de Deus, né? Tudo que é matéria-prima é Deus. Corpo celeste, você está dentro da sua casa, você é um corpo emocional, você é matéria-prima, você é criação de Deus, você é criação de Deus e ponto final. Pronto, acabou. Isto explica que a mistura dessas matérias-prima explica a criação de Deus no ciclo natural de sua criação. Estas criações explicam os vossos estágios sólidos e humano, e os seus ciclos são gasoso, né? Gasoso começando do princípio, líquido, né? Começando aqui da nossa vida, explicando nosso sangue, nossa vida, qualquer coisa que você queira entender. E sólido, explicando nossos corpos emocionais, certo? E os vossos estágios sólidos humano dos seus ciclos são gasoso, líquido e sólido, e a relação. Agora, a relação disso, olha, a relação é a extração dessas energias. A relação é a extração dessas energias que esteja contido na matéria prima e sólida, né? A relação dela. Você pode relacionar e fazer um relacionamento corpo a corpo, ou você pode fazer um relacionamento objetivo. O relacionamento objetivo geralmente é o seu esforço, a sua dedicação, aquilo que você lê em um livro, aquilo que você vai na faculdade, aquilo que você se promove dentro da sociedade, honestamente, certo? É isso. Planos objetivos é isso. Aí não é a sua mãe que vai estudar para você, né? Não é o seu pai que vai estudar para você, é você que vai buscar os seus objetivos próprios, fazendo isso resolutivo para você, para que você se torne uma pessoa independente financeiramente e que você possa entender que você tem uma necessidade e que essa necessidade tem que ser suprida com os seus próprios esforços. Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se não entendeu, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se você estiver compreendendo tudo. Se não compreendeu, não tenho necessidade que você faça nada, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.